Olá! Hoje precisamos conversar sobre algo muito sério. Vivemos num mundo extremamente polarizado e popularmente muito mimimi. De tudo se reclama, nada nunca tá bom para ninguém. Temos o tribunal da internet, todos somos julgados o tempo todo, independente de qualquer coisa. Antes de apurar a situação, já estamos sendo julgados, criticados, cancelados, enfim, não é tudo que é possível, é tudo que não deveria ser como está sendo, principalmente nas redes sociais. Vivemos uma época de militância em relação a tudo. Todas as áreas, todas as esferas, temos militância. E, enfim, não preciso ficar aqui repetindo todo esse discurso, né? Estar com esse discurso, porque todo mundo vivencia isso, enxerga isso, passa por isso muitas vezes. Principalmente, eu quero, chegar no ponto de não exatamente de machismo e feminismo, mas pegando o fio da meada, falar de direitos iguais. É isso que pleiteamos. Direitos iguais, direitos iguais, direitos iguais, direitos iguais. É a palavra, do século. Pois bem, eu concordo plenamente com esta questão de direitos iguais. Até porque, na própria Constituição, assim somos tratados, como iguais. Sabemos que na prática, no dia a dia, não é exatamente assim que as coisas funcionam. Até por isso, precisamos o tempo todo arregaçar as mangas e ir em busca de fazer valer de fato esses direitos iguais que, em tese, temos. Em tese. E aí daria para abrir um universo e ficar aqui falando por muitas horas. São muitos detalhes, Porque cada caso é um caso, então é muito complexo esse assunto, É um assunto bastante sensível. A gente pega os crimes sexuais, nós vemos os assediadores, nós vemos, enfim, todo o rol dos crimes sexuais. De assediadores a estupradores. Eu tô aqui esboçando esse sorriso porque é um assunto tão importante, tão necessário, que merece ser tratado com seriedade, a seriedade que exige, mas a gente não pode sequer mencionar alguns termos, porque o vídeo é cortado, ele é boicotado, porque algumas palavras entendem que é um discurso de também não pode falar a palavra. Mas, quando não se fala, quando não é possível expressar com o rigor necessário, quando é preciso expor as coisas nas entrelinhas, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada do tanto que já é. Mas ok, Bora lá. Fazer o quê? Temos que nos fazer entender. Tô até aqui olhando pelo espelho, reflexo da televisão,
que está passando o caso da prisão do Daniel Alves, que o pedido de prisão, liberdade provisória, foi negado. Guardem essa informação. Está passando exatamente nesse momento na CNN, acusado de né? Que a gente não pode falar, que a rede social corta. Acusado. Se é, se não é, ele não foi julgado. Ah, Gislene, não tô passando pano para ninguém. E este é o motivo de eu estar aqui agora. Não vou passar pano. Mas é preciso que o que está na lei seja válido de fato para todos. Todos, homens e mulheres. Quando existe um caso de assédio, é um estardalhaço, né, nas redes sociais. As mulheres enlouquecem. Eu falo que muitas vezes é de fato assim e muitas vezes é um modo de dizer. Mas de modo geral é de fato assim. Rapidamente, na primeira frase que uma mulher expressa, que ela verbaliza, que ela coloca numa rede social, de eu fui assediada, eu fui qualquer coisa neste âmbito, tem milhares de manifestações querendo que o homem seja punido, que o homem seja preso, que ele seja tudo e mais alguma coisa do que a lei traz. E se não traz, ainda assim exigimos mais. Que a punição seja maior, né? Ah, mas é só isso? Não, mas isso é um absurdo, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Quem me conhece, me acompanha, sabe bem que eu sou sexóloga, sou especialista em relacionamentos. Estou caminhando aí, né? Já passei do meio para o final do curso de Direito. Estou no 7º semestre, equivalente ao 4º ano de Direito. E o que me fez vir para o direito, bom, primeiro que era uma paixão, é uma paixão antiga. E paixão antiga a gente não larga, a gente não esquece, a gente guarda ali num cantinho, né, numa gavetinha, mas paixão antiga a gente não larga. E o direito é uma dessas paixões antigas. E o que me trouxe foi exatamente por trabalhar com a questão de relacionamentos, que é algo tão complexo, tão desafiador, que chega de tudo e mais alguma coisa. O que me trouxe ao direito foram trabalhos voluntários em estabelecimentos prisionais, onde eu vejo de tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. Nem sempre é o que a gente imagina ou o que a mídia mostra. Afinal de contas, sabemos que a mídia é o quarto poder. E ela tem uma influência gigantesca, tem um impacto relevantíssimo quando a gente fala de decisões de justiça. Isso me deixa muito preocupada. Muito preocupada. Bem,
São vários recortes e a gente vai juntando como um patchwork, né? A gente vai juntando os pedacinhos, vai alinhavando e vai formando de cada quadradinho até chegar numa colcha de... O antigo, hoje é patchwork, é chique, né? Antigamente era uma colcha de retalhos. De pedacinho em pedacinho a gente vai alinhavando aqui. Tem o discurso que eu não estou aqui dizendo nem que está certo e nem que está errado. Porque ora está certo e ora está errado. Não existe uma verdade absoluta em relação a nada neste mundo. Nada. A única verdade absoluta é a morte, né? A única certeza e verdade absoluta ainda há algumas questões aí. Mas, a grosso modo, é. Então, sempre tem cada caso é um caso. Eu falo sempre, virou até jargão, né? Quando eu ganhei esta boneca aqui, né? Na caixa veio escrito uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por quê? É o que eu mais falo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é isso, uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Um caso é um caso, outro caso é outro caso. Porém, ainda assim, de novo vem parece ser um contraponto, mas estou falando da mesma questão. Não se pode ter dois pesos e duas medidas. Quando a gente vê qualquer coisa nesse sentido que eu estou trazendo aqui, costurando com vocês, temos vários jargões, eu vou colocar assim. Ninguém solta a mão de ninguém, mexeu com uma, mexeu com todas, meu corpo, minhas regras, e por aí vai. Quem me conhece sabe que eu não compro esse discurso. Não compro esse discurso. Mexeu com uma, mexeu com todas, vírgula. Me explique melhor essa situação para eu ver se eu me encaixo nesse todas. Ninguém solta a mão de ninguém. Me explique melhor para eu ver se eu continuo segurando ou se eu vou soltar a mão. Se eu faço parte desse bonde ou se eu tiro meu bloco da avenida. Eu não compro esse discurso. Por quê? Por que não? Ah, Gislene, mas que, né? Por que não é resposta? Não é mesmo. Mas por que não? Porque, na verdade, a gente precisa ter o mínimo de informação, de razoabilidade, para verificarmos se a gente solta a mão ou se a gente não solta. Se mexeu com ela, mexeu comigo também. Apenas porque eu também sou mulher. Alto lá, que a coisa não é assim, né? Enfim, dei a volta no mundo para chegar num ponto que muito me incomodou o fato, que eu já vou trazer para vocês, e muito me incomodou principalmente o silêncio destas mesmas milhares de pessoas, milhões de pessoas que falam, que buscam, que clamam, que
que clamam por direitos iguais, que lutam por direitos iguais. Do que é que eu estou falando? Que silêncio é esse? Eu estou falando do repórter, fiz umas anotações aqui para não falar besteira, para não trocar nomes. Eu estou falando do repórter, do jornalista Rodrigo de Luna. Rodrigo de Luna, da TV Guararape, ou Rapes, não sei. Que é uma afiliada da TV Record em Pernambuco. E... Olha um negócio aqui no meu cabelo, oh meu Deus. E eu acho que a maioria das pessoas acabaram por acompanhar o que aconteceu agora. Hoje é terça-feira, eu acho que foi ontem ou foi domingo, que ele estava cobrindo o carnaval, fazendo uma reportagem enfim, no carnaval de rua, né? E ali entrevistando uma pessoa na rua, uma mulher, repórter, um homem, ele entrevistando uma mulher, essa mulher o beijou à força. A força entende-se sem o seu consentimento. No vídeo, na reportagem, ela puxa, agarra e beija. Ele fecha o olho e até os comentários, muitos foram da seguinte maneira: ele fechou o olho para aproveitar melhor o beijo, então ele se entregou, ele estava gostando. Vamos inverter essa história? Vamos inverter como se ela fosse a repórter e ele, o entrevistado, e que ele agarrasse e beijasse, e que, seja lá por qual motivo fosse, ela fechasse os olhos. Será que as pessoas diriam: ela fechou os olhos porque ela estava gostando, porque ela quis aproveitar um pouco mais, ela se entregou a esse beijo? Primeiro que, se fosse o inverso, já teria acontecido a Terceira Guerra Mundial na internet, nas redes sociais, né? Com certeza, porque já teve algo semelhante. Este entrevistado, se fosse um homem, né, e a repórter uma mulher, como aconteceu há não muito tempo, ele já estaria preso, mas com toda a certeza deste mundo. Por quê? Temos um exemplo recente. Mas vamos lá. Então, o Rodrigo, jornalista, estava cobrindo uma matéria lá no carnaval na rua. Estava entrevistando uma mulher, essa mulher agarrou e beijou. Juridicamente, eu não estou aqui para passar pano para ninguém, nem para ele e nem para ela. Mas nos calarmos não podemos. Por quê? Porque a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. Porque se for para termos dois pesos e duas medidas, é melhor a gente parar com essa história de buscar por direitos iguais. E eu vou costurar um pouquinho mais aqui com vocês. Juridicamente, não só pleiteamos, como temos na Constituição direitos iguais. E esses direitos iguais é iguais, isto é, para todos os gêneros. Logo, o que vale para um homem
né, beijando uma mulher à força, vale para uma mulher beijando um homem à força. Portanto, o ato, né, a conduta dessa mulher que agarrou o repórter, aí o jornalista, foi um ato ilícito. Foi uma conduta criminosa. O nome pesa, mas as pessoas só colocam esse peso. Nossa, mas é pesado isso. Porque estou falando de uma mulher. Porque se fosse o inverso, se esta conduta criminosa tivesse sido praticada por um homem, o termo para a imensa maioria seria apropriadíssima. Sem o menor questionamento, tampouco, né, nem questionamento, nem absolutamente nada. Portanto, sim, foi uma conduta criminosa. Haja vista que tal ato, tal conduta criminosa, e estou chamando de conduta criminosa porque, de fato, né, é considerado crime, está no rol dos crimes sexuais, portanto, crime é. E o que ela fez, que poderia ser um homem a fazer, como teve um recente, exatamente no mesmo sentido, só que a repórter era uma mulher e foi beijada, agarrada por um homem, e preso ele está. Quer dizer, se está ainda eu não sei. Acredito que sim, mas preso ele foi. Essa conduta criminosa, está no rol dos crimes sexuais, está previsto no artigo 215-A do Código Penal. Importunação sexual, que diz o seguinte: aqui estou, né, um vademecum. Estava até aqui, falei, eu vou fazer o vídeo, né? Até grifei aqui, olha. E diz o seguinte, o 215-A do Código Penal: importunação sexual, acrescentada pela Lei 13.718 de 2018, artigo 215-A, diz o seguinte: praticar contra alguém é qualquer pessoa, seja ele homem, seja ele mulher, seja esse alguém quem for, homem com mulher, mulher com homem, mulher com mulher, homem com homem, não importa. Alguém é qualquer pessoa, independente do gênero. Então, praticar contra alguém. Praticar contra alguém, então, qualquer pessoa. E também qualquer pessoa que pratique. Então, vale todos os tipos, classificações, gênero, heterossexual, então homem com mulher, mulher, né, mulher contra homem, homem contra mulher, ou homossexual, mulher contra mulher, ou homem contra homem, é a mesma coisa, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Portanto, é crime. Está no Código Penal, na parte de crimes sexuais, importunação sexual, artigo 215-A. Portanto, pau que dá em Chico, tem que dar em Chica também. E a gente não pode passar pano.
a gente não pode passar pano para mulher, porque é mulher e ninguém solta a mão de ninguém. É mesmo? Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Isso tá errado. E não precisa beijar, tentar a força. Então, é um crime de ação penal, porque, né, está no Código Penal, é um crime de ação penal pública, não privada, pública incondicionada. O que quer dizer isso? Que não depende de representação da vítima, nem tampouco de seu consentimento para ser feita a representação. Aí entra uma seguinte questão. Eu falei no começo do vídeo, falei há pouco, que eu não ia passar a mão, né? Não ia passar o rodo, nem para um e nem para outro. Sabe por quê? Porque neste caso, especificamente, tanto ele quanto ela erraram. E o que esse repórter, esse jornalista, fez foi um desserviço. Desserviço. Por quê? Porque depois da repercussão, apesar de que uma repercussão, sei lá qual o que dizer aqui, porque grande não foi. Teve aí um burburinho, mas anos-luz, né? Absolutamente distante do que seria se fosse o inverso. Se ele, né, se ele fosse o entrevistado, a pessoa que estava ali na rua, e beijasse a repórter. Aí o mundo já teria acabado, né? E ele já estaria preso. Por que eu falo que foi um desserviço e que muito me espantou o silêncio das mulheres? Porque o repórter, apesar de não ter tido grandes consequências de vir à mídia, né, aquela coisa que a gente vê quando é o inverso, o oposto, ele foi à mídia, né? Foi à mídia, não. Ele foi na rede social dele, ele colocou no story dele. Fez um post lá. Ele disse, né? Então, apesar de tudo isso, então, o repórter, o Rodrigo de Luna, ele passou pano, claro, né? Ele disse que ela não agiu por maldade e que ela é uma telespectadora conhecida e que, abre aspas, a fala do Rodrigo, do repórter, do jornalista, abre aspas, ela tem essa característica espontânea e até maluquinha, fecha aspas. Bom, é aqui que eu falo do desserviço. Porque, veja bem, se o inverso fosse, a vítima sendo uma mulher, se fosse uma mulher, com certeza os homens iriam questionar e até mesmo, né, o advogada de defesa até diria, pegaria o vídeo, o próprio vídeo, e diria, mas olha, ela até fechou os olhos. Então, era porque ela estava gostando? Excelentíssimo. Mas o repórter, né, ficou ali quietinho,
não teve nenhum ato de resistência, né? E olha o desserviço. Ela tem essa característica espontânea e até maluquinha. Se o inverso fosse e o advogado, a advogada do homem dissesse: excelentíssimo, mas o meu cliente, ele beijou, mas é que ele é assim. É uma característica dele, ele é espontâneo. E ele é até maluquinho, ele não foi por mal, excelência. Teria uma terceira outra guerra mundial. Ninguém iria dar crédito para isso. É uma característica espontânea dele. Por certo, viria o discurso de a espontaneidade dele, né, tem limite. Não pode ultrapassar. Ele que usa a espontaneidade dele dentro da casa dele, com consentimento, né? Então, 2 pesos e 2 medidas, cadê as mulheres? Cadê as mulheres que não estão na mídia, não estão se manifestando, não estão pedindo nada, sequer se manifestando, sequer expondo? Mas sim, todo mundo calou. Então, direitos iguais é só quando é conveniente? São direitos iguais seletivos? Em que lugar nós temos no código que esses direitos iguais é por seletividade? É quando convém. Não é isso que diz no código. E por que que a gente que preza, que pede, que prega, que busca por direitos iguais, por que estamos caladas? Ah, porque é mulher e ninguém solta a mão de ninguém, então a gente coloca uma venda nos olhos, né? E tadinha, minha tá aqui com as minhas medalhas aqui que eu ganhei. Mas essa balança, ela não tem que pender para um lado ou pender para o outro, né? Não tem. Ela tem que ficar equilibrada. E essa venda aqui não pode nos cegar. Não pode nos cegar. Não dá para dizer: vamos ficar caladinhas, porque foi a nossa parceira. Então a gente não fala nada. Tá errado. Está errado. Se a gente quer seguir o que consta aqui na Constituição, né, o que consta aqui no Código Penal, na Constituição, direitos iguais, somos iguais perante a lei, que assim seja. Por que estamos caladas? Cadê as mulheres que se calaram quando uma mulher praticou uma conduta criminosa? Agora, como aconteceu há pouco e vai acontecer de novo, mas com toda a certeza do mundo, que um homem, como aconteceu na Câmara, né? Que um deputado abraçou pelas costas uma deputada e todo mundo viu o resultado que foi. Ele disse: não, mas eu não fiz por mal, é minha colega, eu estava, né? Mas nem me passou pela cabeça, não teve desculpas.
E ninguém passou pano para ele. Pois agora nós temos exatamente a mesma situação. Só que um repórter numa televisão, eu penso que, né, por ser uma afiliada da TV Record, que é a TV Guararapes, ou Guararape, me perdoe que eu não sei se é Guararapes ou Guararape, eu acho que é PES, né, Guararapes. Eu penso que é uma TV aberta. Se fechada fosse também nada mudaria, mas o alcance da aberta é maior. É por isso que eu falo que ele praticou um desserviço absurdo, gigantesco. Porque quando ele diz, abre aspas, fala do jornalista Rodrigo de Luna, da TV Guararapes, filiada à TV Record em Pernambuco, abre aspas, ela tem essa característica espontânea e até maluquinha. Ah, por favor, né? Agora, muito me espanta e os pouquíssimos, raríssimos comentários que eu li, também questionando por que as mulheres se calaram frente a essa situação, a esse caso, a esta conduta criminosa, já que nos mulher, né, as mulheres, nesse momento eu me excluo disso, porque sou mulher e estou aqui, e ela errou, ela cometeu uma conduta criminosa. Como eu já falei, mostrei aqui no Código Penal, artigo 215-A, crime de importunação sexual, pena de 1 a 5 anos. Ela cometeu essa conduta, ela praticou essa conduta criminosa. E ele cometeu um desserviço quando ele passa pano para ela. Vítima ele foi. Mas estamos aqui no 2 pesos e 2 medidas, né? Agora, o desserviço foi quando a gente pensa que não dá para ficar, que já tá ruim, dá para ficar pior ainda, porque ela, abre aspas, ela tem essa característica espontânea e até maluquinha, fecha aspas. Por favor, está consentindo, está literalmente passando pano, passando o rodo, passando a mão na cabeça, passando tudo para dizer, tudo bem, tá ótimo, óbvio, né? Por óbvio, porque é um homem. Mas não. Aqui diz praticar conduta contra alguém. Então, ou a gente segue isso aqui, ou a gente para de buscar direitos iguais. Como eu já disse há pouco, pau que dá em Chico vai ter que dar em Chica. E já que nos calamos, e como é um crime de ação penal pública incondicionada, não depende de representação da vítima, nem tampouco do seu consentimento, nos calamos. Mas será que... Cadê o MP? Também vai se calar? Também vai passar a mão na cabeça? É isso?
ou justiça tem vieses? Porque se buscarmos vieses, teremos que aprender a lidar com os reveses, porque não tem outro caminho. Enfim, agora cabe, né, a vocês identificarem aí o que vocês querem. Que direitos iguais vocês estão buscando? É o direito igual seletivo? Porque ninguém solta a mão de ninguém só quando somos vítimas? É isso? Ninguém solta a mão de ninguém, mexeu com uma, mexeu com todas, só quando estamos na posição de vítima? Mas quando estamos do outro lado, né? Quando estamos do lado de praticar uma conduta criminosa, também ninguém solta a mão de ninguém? É isso? A gente não pode reclamar depois. Mesmo porque, talvez, numa situação dessa, essas mulheres que silenciaram, talvez não estejam pensando, aliás, reformulando aqui, essas mulheres que silenciaram, talvez estejam pensando: vou silenciar porque eu não vou acusar, incriminar, denunciar, criticar, comentar uma outra mulher. Afinal de contas, nós somos vítimas permanentes dos homens. Não concordo. Aliás, não é uma questão de concordar, é uma questão de o que está aqui na lei, né? Mas discordo desse pensamento. Mas fato é que muitas mulheres pensam assim, né? Só que talvez não tenham olhado um pouco adiante, né? Não tenham aberto a mente, ampliado os horizontes. Que esta mesma lei, este mesmo ato criminoso vale quando é uma mulher em relação a outra mulher. Se silenciar agora, vai silenciar depois, quando uma mulher praticar o mesmo ato contra uma outra mulher. Haja vista, aqui diz, né? Praticar contra alguém. Portanto, não é que não deixa claro, tá claríssimo, né? O ato criminoso vale para situações onde sejam homens, seja uma situação, porque não é uma relação, né? Mas hétero ou homo. Homem com mulher, mulher com homem, mulher com mulher ou homem com homem. Então, eu pergunto, se pergunte, o que é que vocês querem? Direitos iguais seletivos? Condicionais? Quando é um homem quem pratica um ato criminoso, aqui do rol dos crimes sexuais, bora descer além e buscar justiça até na lua. Já quando o ato criminoso, né, a conduta criminosa foi praticada por uma mulher, passa pano. Fica quieto. Não faça alarde. Não chame a atenção da mídia. É isso?
Então, o que é que vocês querem? Diz aí, pensa, reflita. Que direitos iguais é esse que vocês buscam que são seletivos? Direitos iguais é só quando a mulher, e buscam por justiça, né? É só quando a mulher é a vítima? Quando ela é autora, né? Quando ela pratica essa conduta criminosa. Aí não? Difícil, né? Aliás, de difícil não tem nada do exposto. Difícil é apenas entendermos o que de fato querem vocês. E reitero, jornalista Rodrigo de Luna cometeu assim um ato de absoluto desserviço quando diz, abre aspas, ela tem essa característica espontânea e até maluquinha. Deu ruim, né? Acho que a gente tem muito a refletir, a avançar, porque seletividade neste cenário não cabe. Não cabe. Então, a gente tem que mudar esse ditado, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Precisamos fazer adaptação. Pau que dá em Chico, dá em Chica. O que não estiver claro, escrito, desenhado na Constituição, no Código, na lei, que é para homem ou para mulher, é válido para todos. E se é válido para todos, tanto seja lá o que for, né? Se é válido para todos, por que só gritam quando estão na posição de vítima? Por que se calam um silêncio sepulcral quando são as autoras de condutas delitivas, ilícitas, criminosas? Essa é a pergunta que fica. Pense aí. Então, beijos para vocês e continuo entendendo o silêncio. Continuo entendendo. Porque há pouco, um fato igual com uma jornalista, só que o inverso, gritamos aos 4 cantos do mundo. E ele foi preso. E agora ninguém fala nada. Quando a parlamentar foi abraçada sem consentimento, gritamos aos 4 cantos do mundo. E a punição veio. Por que agora nos calamos? No mínimo, muito esquisito isso. Fica aí a reflexão de hoje.